Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar enviando críticas e sugestões pelo WhatsApp, está aí na sua telinha, o 31 98569 2926, 31 98569 2926, que também é o telefone geral aqui do Grupo Banqueta, tanto do Jornal Impresso quanto aqui para a TV Banqueta. E, como sempre, em todos os Resenhas Banqueta, as participações fixas de Zé Raimundo, que é colunista do Jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa Conexão Leão, aqui da TV Banqueta, e Ederson Lírio, Betão, que também é da casa, apresentador do programa Cultura Geral, ativista da causa animal e também servidor público municipal concursado, além de ser também bacharel em Direito. Vamos começar falando sobre um tema que aconteceu na semana passada, mas como não tivemos programa, é impossível não falar desse assunto que irá mudar positivamente ou negativamente o futuro de uma cidade maravilhosa como essa de Nova Lima. Zé Raimundo, na última semana, a Câmara Municipal de Nova Lima aprovou, através de um pedido de dispensa de interstícios, né? O pessoal de casa entender, dispensa de interstícios quer dizer que ela tem que ser votada naquele mesmo dia, sem passar por todas as comissões parlamentares que um projeto dessa magnitude deveria passar, como diversas comissões, mas como, por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos falando do projeto da OUC, a Operação Urbana Consorciada, que prevê a construção de condomínios de prédios de diversas torres, com cerca de 15 andares, e também um condomínio formado por 100 casas, além de um galpão, de um condomínio de galpões, ali na planta industrial do mercado, no centro de Nova Lima. Ou seja, vai mudar muito o nosso meio ambiente. Mesmo assim, não passou pela Comissão de Meio Ambiente. Quem pediu essa dispensa de interstício foi o vereador Silvano Aguiar, que foi aceita por todos os vereadores, com exceção do Wesley de Jesus e do vereador Adilson Taioba. Lembrando que o Wesley de Jesus foi o único vereador que votou contra o projeto da OUC. Zé Raimundo, qual a sua avaliação dessa aprovação sem passar por todas as comissões? Olá, Fred, Betão, um grande abraço a vocês que nos acompanham aqui pelos canais da TV Banqueta. Fred, mais uma vez o povo de Nova Lima foi derrotado. Eu considero isso uma derrota. Não é nem a questão do projeto, é a questão de como ele foi votado, a maneira que nos colocaram mais uma vez goela abaixo contra a opinião popular. E quando a gente fala de opinião popular, é porque a grande maioria das pessoas nas ruas de Nova Lima, ou seja, as pessoas que estão envolvidas, que moram aqui na área central de Nova Lima e que vão ser impactadas com o futuro de um condomínio de luxo, porque vai ser um condomínio de luxo, Fred. Nós já falamos aqui, é bobagem até repetir, o apartamento mais barato desse condomínio vai custar acima de R$700 mil, que é um valor que os nossos filhos de Nova Lima, a grande maioria, quando eu falo nós, a grande maioria, não tem condição de comprar. Se fosse um projeto imobiliário na faixa de apartamentos, na faixa de 300 até R$350 mil, eu acho que estaria atendendo a nossa carência de moradia. Neste caso, não. Então, é um absurdo. A Câmara Municipal, que nós tanto elogiamos aqui, estamos cansados de elogiar pela nova Câmara, pela a nova postura dos nossos vereadores, dessa vez pecou e pecou muito, porque foi contra o povo e de uma maneira errada. Poderia até ter sido votado o projeto, a maioria poderia até votar a favor, desde que passasse em todas as comissões, conforme você falou. Nota 0 nessa aí. Betão, sua opinião sobre a aprovação da OUC, em especial sem passar por todas as comissões, inclusive do meio ambiente, onde você atua hoje na prefeitura. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Começando agora, né, com esse comentário e agradecendo a todos vocês aí pela
pela paciência, né, que tem nos trazido e tem nos assistido aqui na TV Banqueta, com essa revista semanal eletrônica que é da nossa cidade, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Ô Fred, essas questões legislativas, e a gente quando fala das instituições é isso, né? Foi discutido, foi para o plenário aprovou e, em sendo aprovado pelo plenário, não restou nem recurso, né, para que pudesse ser discutido outras questões. Eu acho que Nova Lima precisa só se ater nesses ataques que a gente está tendo, de forma geral, com a questão imobiliária. E a gente precisa respeitar também o poder legislativo, né? Já decidiu, eu acho que a base eleitoral dessas pessoas precisam ser orientadas e também cobrar dos seus vereadores, porque uma vez o vereador reeleito, o legislador reeleito, e ele se posiciona, né, o que resta para a imprensa é noticiar, né, porque não tem outro caminho a ser feito. Então a gente precisa respeitar os campos democráticos e a briga tem que ser feita e exercida dentro do seu campo democrático, que é lá no parlamento. Então a gente falar bem, falar mal, e nesse momento que a gente está nele agora, depois de aprovar, também não vai resolver nada. Então, assim, é respeitar as decisões legislativas e os interesses, gente. Todo mundo que tem interesse financeiro, interesse comercial ou interesse no campo da política, ela vai se movimentar. Então, quem é contra também precisa se movimentar, porque é assim que é feita a democracia. E eu acho que isso a gente precisa ter claro na nossa cabeça e nas nossas metas daqui para frente, Fred. Ok, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais Resenha Banqueta. Uai, produto vencido na prateleira? Esta é uma infração prevista no Código de Defesa do Consumidor. Se comprar produto vencido, você tem direito à troca ou reembolso. E o item deve ser retirado imediatamente do local de venda. Vender produto vencido é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Quando você tem um problema com um produto ou serviço, sabe a quem recorrer? O Procon é o seu primeiro aliado. Ele recebe consultas, denúncias e reclamações presencialmente ou por canais digitais. Após a análise, você receberá informações sobre seu caso e seus direitos. Se necessário, um procedimento será aberto para a tentativa de solução do seu problema. Procon, seu aliado sempre. De volta com Resenha Banqueta, sua revista eletrônica, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e do Brasil. Voltando com a notícia bacana para Nova Lima, que ela foi avaliada, né, como a 6ª cidade do Brasil com a melhor qualidade de vida. Entre as 20 cidades escolhidas, a única mineira é a nossa querida Nova Lima, e a TV Banqueta, como não poderia ser diferente, enraizada, apaixonada com essa cidade, com o povo dessa cidade, né? Entre os de fora e os daqui, nós somos daqui mesmo. Pode até falar que é xenofobia, mas é assim que a gente encara, é Nova Lima no peito e na raça, e não é só discurso não, né? É na prática. Vamos ver a homenagem que a TV Banqueta fez aí para Nova Lima e para todos vocês, novalimenses.
Ederson Lira, e Nova Lima, que no último dado divulgado, no ano passado, éramos a 9ª do Brasil. Pulamos para a 6ª. Nova Lima já tem um histórico, né, de boa qualidade de vida, de um bom índice de desenvolvimento humano, né? Tendo em vista que há, ao longo da história, uma continuidade de políticas, principalmente educacionais, né? Então, a gente não pode tirar um mérito para trás e trazer para frente também aquilo que a gente está conseguindo elencar. Então, está melhorando, né? Isso mostra o quê? Nós tínhamos essa qualidade ao longo do tempo, nós estamos conseguindo melhorar com os governos atuais. Então, assim, parabéns à Nova Lima, parabéns à administração pública que está conseguindo manter e ampliar, né, essa qualidade de vida também, e considerando também que é a 6ª cidade aí em sustentabilidade fiscal. Então, é por aí mesmo que a gente tem que caminhar. Você viu como é que você está mais bonito no vídeo, mais claro? Ficou mais bonito. Por isso que eu estava chamando a atenção. Viu, né, Nicola? Vamos lá. Obrigado, melhorou, né? Zé, sua opinião a respeito de Nova Lima, 6ª melhor cidade do Brasil em termos de qualidade de vida. Que bom, né? É uma performance excelente. 6º lugar num país que tem mais de 5 mil municípios, né? 5 mil e tantos municípios. É uma performance maravilhosa. A gente ficou orgulhoso de sermos moradores aqui de Nova Lima. Pena que alguns detalhes, como a não preocupação com o futuro com o nosso futuro, não vem acontecendo por uma parte. Mas, enfim, parabéns à cidade, parabéns aos novalimenses. Que bom, uma alegria muito grande morar aqui. Zé, então, corrigindo, são 5.570 municípios. Nova Lima ficou na 6ª colocação em termos de qualidade de vida. Ela alcançou 71,22 pontos em 100 no máximo. É um motivo de orgulho, né? Todos nós sabemos que existem melhorias a serem feitas na nossa cidade, mas devido também, vamos falar agora bem dos nossos políticos, né? Em especial do Vitor Penido e do Carlinhos, Vitor, Cassinho rasga, que Vitor teve que voltar para refazer essa cidade, e que João Marcelo vem tão bem administrando a cidade nesses últimos 6 anos. Parabéns a vocês, ao João Marcelo, prefeito atual, e ao Vitor e ao Carlinhos, e que construíram isso aí. E como diz, a preocupação principalmente é da nossa mobilidade, né? Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouquinho vai colapsar isso tudo aqui. E essa qualidade de vida pode ser que nos próximos anos a gente caia de posição. Mas vamos falar de outro assunto. Deixa eu ver minha colinha aqui. Nós vamos falar de um assunto agora. Nós falamos de um assunto tão legal como esse. Vamos continuar nos legais. Zé Raimundo, você que é tão fã das bandas, das corporações musicais de Nova Lima, a Prefeitura de Nova Lima, após quase 2 décadas sem realizar, irá realizar neste sábado à noite um encontro de bandas. Estarão presentes as 2 corporações em atividades de Nova Lima, que são a Sagrado Coração de Jesus e a União Operária, junto com outras 2 bandas, uma de Raposos e outra de Belo Horizonte. Satisfeito com essa volta do encontro de bandas, Zé? Muito satisfeito, uma alegria total. Enfim, a Secretaria de Cultura agenda um encontro de bandas num sábado à noite, um fim de semana, um dia que todos podem participar. Você gostou do sábado à noite? Gostei, achei legal. Eu gosto muito do domingo de manhã também para a banda, mas eu acho que o sábado à noite ele atende uma grande parte da população que tem a oportunidade de ir na praça. Vão ter barracas lá de comida, de bebida, enfim. E 4 bandas tocando, as 2 da cidade, União Operária e Sagrado Coração de Jesus, uma banda de Raposo e uma de Belo Horizonte. Então, maravilha, eu acho que todo mundo deve comparecer. Encontro de bandas é um momento muito especial para quem gosta de música. As bandas hoje estão muito evoluídas, né? No sentido de não tocar só os bradados, né? Tocam também sucessos nacionais, internacionais. É muito legal. E Miranda que está meio sumido, viu, Miranda? Mas nós vamos estar lá no sábado para prestigiar não só a União Operária, como o Sagrado Coração de Jesus, toda a turma lá do Rosário. Enfim, vale a pena participar.
Betão, as bandas convidadas, além, é claro, das Nova Lima, União Operária e Sagrado Coração de Jesus, são a Escola de Arte Nossa Senhora da Conceição, Raposos, que tem uma característica, uma pegada bem legal também de corporação musical, e a Sociedade Musical Carlos Gomes de Belo Horizonte. Carlos Gomes, que foi um grande parceiro aí, salvo engano, né? Se não foi essa referência, que me corrijam aí, né? Mas foi a grande referência junto com Chiquinha Gonzaga para o choro do Brasil. Nós temos que fazer um outro recorte também, antes de falar de Nova Lima, Fred, de Raposos, né? Que Raposos tem uma característica, né, específica assim, de manter essas culturas, né? A cultura do Congado, lá, a Guarda de Moçambique, Nossa Senhora da Conceição, tantas outras culturas que tem em Raposos, que as pessoas não deixam perder, né? É um negócio bonito de Raposos, né? Então é muito bacana assim, e manter as bandas de música e tudo, é sempre uma alegria para todos nós perceber que na nossa vizinhança aqui a gente tem tentado, pelo menos a gente tem visto, né? Esses cordões culturais não se rebentarem. E Nova Lima, em especial, deixar aqui um abraço muito forte para essa turma, né, que segura essa cultura com os braços, né? Porque em algum momento você tem apoio, em outros momentos você não tem. A cultura não é uma prioridade de nenhuma... Você não vê um movimento cultural acontecendo, cultural mesmo. Cultural, né? É diferente de... Um show musical é algo cultural também, mas você está falando da cultura raiz. Isso, né? A raiz, aquela que deu origem. Você não vê assim, uma busca essencial de referência para as nossas culturas na gênese mesmo, né? Então, ali, nós temos aqui grupo de chorinho, nós temos as bandas musicais, o congado, as cavalhadas, né? E tantas outras manifestações culturais, e a gente não vê assim, os encontros, né? A forma de manter isso vivo. Quem mantém vivo realmente são as referências, né? Dessas culturas que vêm aprendendo com o pai, com a mãe, e a gente acaba não tendo esse enfervecer, né, dessas culturas. Mas então, assim, quando você tem o Miranda, o Miranda representando assim, o nome dessa turma toda, mas tem tanta gente, tem um maestro, tem tanta gente bacana ali dentro das músicas, e aqui a gente tem que fazer ali uma homenagem, por exemplo, que vem à minha memória agora, o seu Zé Lopes, porque é tanta gente que está envolvida com isso, que trouxe isso como um ofício, né, na nossa vida. Então, quando você tem um renascimento desse entendimento, né, de encontro de bandas, que está começando de novo, é incipiente esse início, mas a gente é o começo. Então, vamos dar força para que tudo isso consiga florescer e a gente consiga também dar apoio, como o jornal faz isso com maestria, né? Não só com a banda de música, mas com congado, terreiro e etc. Tantas outras culturas que a gente tem aqui. Muito bem lembrado, o Betão, a TV Banqueta, o Jornal Banqueta tem umas pegadas, né? Uma outra característica nossa é o carinho, amor, atenção às corporações musicais, até porque nós temos a Mariana, nossa editora-chefe, que participa ativamente lá da Corporação Musical União Operária. Tomara que esses encontros voltem a ser realizados. Sugiro também um domingo, sabe? No domingo acho que seria bacana também. Bacana também, né? Bacana. Onde as bandas saíssem de suas sedes, né? Como a banda União Operária sai da sede, a banda Sagrado Coração de Jesus sai do Rosário. Mas é tudo, né? A volta são quase 20 anos. Sim. Então eles vão sair ali da Rua Clark, vão dar a volta ali na Araújo e chegar na praça, né? E também é importante a gente ressaltar, com muita luta, né? O Rafael Júnior vem fazendo esse trabalho aí de resgatar muitas coisas que estavam paralisadas e, com o passar do tempo, vão melhorar ainda mais. Zé Raimundo, também em termos de música, nós temos também na Praça Bernardino de Lima, na segunda-feira à noite, a gravação de um DVD realizado por cerca de 40
músicos ligados ao sertanejo. Tanto é que o DVD chama 100% Sertanejo. A organização é comandada pelo Bruno Duarte, lá da Associação dos Músicos Sertanejos. Você tem que falar a respeito também dessa mais uma ação cultural e musical. Importantíssima, ação cultural importantíssima, porque vai atender um público grande da cidade, que é o público que gosta da música sertaneja, né? Da música raiz sertaneja. O detalhe só negativo, Fred, é o dia, né? Uma noite de segunda-feira, que poderia ser uma gravação desse DVD, né? Poderia acontecer no final de semana, como acontece o encontro de bandas. Então, o único senão é o dia escolhido. Acho que não foi legal. Segunda-feira é dia de trabalho, é dia normal, todo mundo tá trabalhando, está estudando. Eu acho que foi mal escolhido esse dia. Tirando isso aí, o evento é importante e quem puder prestigiar, muito legal também. Ok, só deixando claro, a associação chama Associação de Arte e Cultura Sertaneja, né? Que recebeu apoio, esse evento recebeu apoio. É importante a gente destacar quando o vereador acerta, né? Recebeu emendas parlamentares dos vereadores Anizinho e também do vereador Mael, nosso amigo, dois grandes amigos nossos, Mael e o Anizinho. E mandar um abraço especial também para o Lúcio Davan, que ao lado do Bruno Duarte segue com esse projeto, que eles têm um encontro também nas segundas-feiras, uma vez por mês, que lotam lá na região do Bela Fama, se eu não estiver enganado. Tô devendo a presença lá. Betão e público de casa, na última semana também, na quinta-feira, a nova diretoria, novo conselho curador, novo conselho gestor, novo conselho fiscal da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes tomou posse. Foi realizada uma cerimônia lá no auditório, do hospital. Vamos ver a matéria da TV Banqueta. Novos ciclos, novos planos. A Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes apresentou na manhã desta quinta-feira sua nova gestão. É um momento de renovação que promete mais qualidade na saúde de Nova Lima e região. A gente traz muita vontade de fazer o melhor que a gente puder para a instituição. Eu entendo que existem muitas possibilidades de ampliar resolutividade, ampliar atendimento. Eu tenho certeza que daqui a 4 anos o hospital ainda vai estar melhor do que ele já é hoje. O próximo passo é dar mais agilidade aos tratamentos e exames, estreitando os laços com a administração municipal. O objetivo é transformar a experiência de quem utiliza a rede pública, priorizando o acolhimento e a eficácia em cada consulta. A nossa função, à frente da nova gestão da instituição, é tornar os serviços já prestados ainda melhores. É fazer com que o atendimento seja mais humanizado. É fazer com que você, do SUS, saia daqui do hospital satisfeito com o atendimento que recebeu. Reconhecida como um dos pilares da alma de Nova Lima, a instituição hospitalar inicia um novo ciclo com o aval do governo municipal. Eu fico muito feliz que a nova diretoria chega carregada de um espírito de diálogo, de compromisso, como tem sido ao longo dos últimos anos. Essa é a toada que a gente quer olhar para o futuro. E olhar para o futuro, como eu pude dizer aqui no evento, é falar sobre as questões administrativas do hospital, mas também sobre uma possibilidade de ampliar a capacidade de atendimento SUS. E eu estou muito feliz que essa parceria entre prefeitura, entre Câmara, né, entre o poder público de uma maneira geral, com a Fundação, tem se fortalecido cada vez mais ao longo dos anos, porque quem ganha com isso é a população. Enquanto os vereadores garantem o aporte de recursos e a vigilância sobre os serviços, a expectativa é que o hospital consolide seu papel de atendimento imediato. A gente tem uma expectativa muito grande, novos rumos. A instituição é muito importante para o Nova Limense. Eu, enquanto Nova Limense, enquanto vereador, a gente quer que essa instituição tenha muitos anos e um excelente atendimento para o munícipe que vem até a porta do hospital, muitas das vezes, com pedido de socorro. O foco é manter um canal de comunicação transparente para fortalecer o hospital como referência não apenas para moradores locais, mas também para municípios vizinhos. É o hospital referência da nossa microrregião e é onde o município de Raposo bate nas portas para urgência e emergência. A gente espera muito diálogo, muita abertura, muito trabalho conjunto e a gente se coloca à disposição também para fazer isso de forma conjunta, da forma correta. Zé Raimundo, qual a sua observação? Muito bom, né? Mais um ponto positivo da cidade, que é o Hospital
Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, né? É uma cidade, uma entidade importantíssima para a região, que atende muita gente, com boa qualidade, e essa nova gestão aí, essa nova direção, sucesso para vocês, felicidades, porque nós precisamos muito desse hospital, dessa fundação, desse funcionamento. Deus abençoe a vocês todos que têm esse projeto na mão, Desafio, né? esse desafio. Exatamente. Muito obrigado, Zé. Betão. Bom, primeira coisa é parabenizar você, né, parabenizar o Luizinho, que é meu amigo de infância também. Parabenizar todos que estão envolvidos nisso. Depois daquele turbilhão, né, do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, agora vem uma aguinha na fervura para a gente poder fortalecer o hospital. No Hospital Nossa Senhora de Lourdes é um patrimônio a partir da década de 80 na cidade de Nova Lima, que tem contribuído ao longo do tempo com a microrregião aqui Nova Lima, Raposa e Acima. Então, o aporte de recurso e esse entendimento cultural que a gente precisa, né, fortalecer o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu acho que essa gestão, né, pode se sanar também várias coisas que forem apontadas. Eu acho que todo mundo que está ali, que assumiu com a perspectiva de manter a qualidade no atendimento, mas também sanar algum vício, né? Porque não tem instituição no mundo que não tenha vícios a serem sanados, né? Então, parabenizar todos, fortalecer politicamente o Hospital Nossa Senhora de Lourdes e fortalecer a vocês que vão estar lá na frente do hospital, buscando o melhor para a cidade de Nova Lima, o melhor para o atendimento, né? E a melhor interlocução também com todas as pessoas que financiam essa obra tão importante para a nossa cidade. Isso mesmo, Betão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha loja maçônica, José Garibaldi, que foi a partir dela a indicação para que eu me tornasse vice-diretor executivo da instituição, uma das instituições mais sérias e mais fazem em prol da comunidade, que é a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, né? É uma oportunidade que nem todo mundo tem. Reforçar e agradecer o belo trabalho desenvolvido pelo meu amigo, meu vizinho, o André Luiz, que foi presidente por muitos anos da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. O André é filho do Dr. Hamilton. O André que deixou o hospital com um ótimo desempenho, ótimos números. Para se ter ideia, o hospital realiza cerca de 100 mil atendimentos no ano. Foi esse número em 2025. 90% pelo SUS. Um dado muito legal que poucas pessoas sabem, a cada 100 pessoas que chegam lá, Zé, Betão, 96 resolvem os casos, o hospital resolve o caso. Apenas 4 pessoas têm que ir a Belo Horizonte para um hospital com uma maior complexidade. Então a resolutividade do hospital é de 96%. Reforçar também o belo trabalho desenvolvido pela doutora Louise, que é a diretora técnica do hospital, e a Pilar, brilhante Pilar, que é a diretora administrativa e financeira do hospital, que, através de uma bela escolha do Luiz, né, como disse o Betão, Luiz de Gradinho, nosso amigo Luiz Fernando, que só tem 20 anos de experiência na Santa Casa, é um cara muito legal, muito bacana, e tem também a gestão firme do Geraldo Magela, que também compõe a nossa diretoria. É muito importante também ressaltar que nós teremos a oportunidade de, depois de muitos anos, ter uma relação harmoniosa entre a prefeitura e o hospital. Sempre foi cada um buscando o melhor que pensava, prefeitura de um lado, junto com a Secretaria de Saúde, e o hospital do outro. A relação sempre foi conflituosa. E agora, através do Luiz, com a Alice, nós vamos ter a oportunidade de ter uma relação harmônica. Até porque a Prefeitura de Nova Lima investe no hospital. Como que investe? O hospital presta o serviço, a Prefeitura vai lá e banca. Parte dele. Mas o que a Prefeitura investe, se ela fizesse, como muitos falam, uma baita de uma bobagem, um hospital municipal,
ela gastaria muito mais e não teria a resolutividade que tem. Então vamos andar para frente, são vários desafios e com certeza o objetivo é tornar a saúde melhor para a população. Você falou que nós temos uma resolutividade de 96%. Pra vocês terem ideia, no Brasil inteiro a média é de 71%. Então é muito importante tudo isso que a gente está falando aqui, porque e na atenção primária nós temos em torno de 80%. Então, assim, até na atenção primária, que seria UBS, essas coisas todas, nós estamos acima ainda com atendimento em hospital, né? Então é importante esses dados, Fred. Muito importante. Pessoal, agora nós vamos falar de um dado preocupante e que está fazendo com que todos nós repensássemos a questão das armas. Betão, os últimos feminicídios, grande parte deles foram cometidos por homens CACs. O que são CACs, pessoal? São aqueles que que são colecionadores, atiradores e caçadores, o que permite terem a arma, né? Diferente, eles não podem circular livremente, teoricamente, né? Não pode circular livremente com a arma. O que eles podem fazer é transportar a arma de sua residência até o seu clube de tiro. Só que na prática isso não vem acontecendo. É hora de refazer essa lei? Ô Fred, é urgente, né? A gente tem que fazer um novo estatuto de desarmamento, né? A gente tem visto aí, não só a questão do feminicídio, é o volume de armas que tem circulado até na mão de bandidos e tudo. Quem tem que ter arma, gente, é polícia, né? Força de segurança. Tudo isso que nós temos vistos aí com relação aos CACs é um aumento primoroso, um volume tão grande de armas que estão na mão de bandidos hoje que a gente nem dá conta. Então, quem tem arma, quem começou com essa política de armamento aí da população, que era... Não, olha, gente, isso na época foi discutido, todos os fóruns de violência falam exatamente, tem que restringir o uso e o acesso a armas de fogo. Por quê? As pessoas aqui no Brasil, por exemplo, não jogam nem o lixo na lixeira. Como é que vai ter uma arma em casa, gente? Né? As pessoas, qualquer discussão que tem, hoje está um perigo você andar na rua e você vai discutir, às vezes a gente fala muito isso do trânsito, já era assim com o Estatuto do Desarmamento, amplificou, aumentou demais o número de homicídios. Por quê? Aumentou o número de acesso a armas de fogo. Então é preciso... E outra coisa, Fred, esse negócio de arma dentro de casa, a pessoa, a principal vítima ali é a família. Principal vítima é a família. Para que a pessoa quer ter uma arma dentro de casa, gente? Para ela ter arma dentro de casa, ela tem que ter um treinamento constante. A polícia tem, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, todas as pessoas que têm porte de arma, que têm que andar armado, têm treinamento. Eu acho que eu vi aqui em Nova Lima até semanal, mas no mínimo mensal. Tem que ter treinamento de manejo, de forma de cuidar da arma e tal. Nós não temos condição cultural de ter, e mesmo que tivesse, nós temos que desarmar a população e não armar mais. Aí está aí o aumento da violência. O aumento da violência está por causa desse acesso de armas na mão das pessoas. E tem gente que insiste em ter isso. Então, Fred, nós precisamos fazer um novo estatuto de desarmamento e fechar essa possibilidade de CAC, porque isso aí não existe. Não existe essa possibilidade, sabe? Certo, Raimundo, segundo a matéria do Jornal Impresso do Banqueta, mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil têm registros ativos como colecionadores, atiradores e caçadores. CACs. O problema é um problema muito sério. Falou bem aí o Betão. A arma dentro de casa é sempre um perigo e muito perigo para a família. Agora, a lei precisa ser revista em todos os sentidos. Vamos começar... Eu que não entendo nada aí do assunto assim, eu nunca tive arma minha, nunca fui portador de arma, mas o erro começa pelos atiradores. Se o cara tem um clube de tiro, ele não pode ter essa arma em casa, a arma tem que ficar lá no clube. Mas a lei permite que ele leve para casa. Está errado a lei, então a lei precisa ser mudada. A lei permitir que ele leve para casa... No seu percurso. Para mim já é um perigo. Aí vem os caçadores.
Pô, eu não sei como é que tá hoje em dia a questão de caça hoje está extremamente restrita e a lei também devia restringir mais ainda a questão de caça. Agora, colecionador de arma... Se coleciona é quadro, né, Zé? Você não pode também, claro, a grande reclamação no desarmamento aí de alguns anos atrás foi que desarmou a população e armou os bandidos. Então a lei nossa, ela é falha. E isso aconteceu mesmo, isso é uma verdade. Então enquanto você, dentro da sua residência, você não tem uma arma e não deve ter, a nossa opinião é que não deve ter, mas o bandido tá cheio de arma aí. Então a lei precisa ser mais rigorosa com a bandidagem que tem arma doidado aí e o tempo inteiro os caras andam armados dentro das comunidades aí, dos aglomerados, os caras andam armados o tempo inteiro. Então a lei tem que ser mais rigorosa ali também. Agora, é um problema sério e é verdade, uma discussão no trânsito está cansada de acontecer, não é só o feminicídio, não. A discussão no trânsito aí, toda hora você vê o cara tirando uma arma para poder tentar matar o outro. É uma coisa muito complicada. Precisa mudar. Um outro aspecto também que eu queria levantar aqui, tanto que foi uma discussão que nós tivemos na nossa reunião de pauta para definir qual time a gente ia pegar na matéria, trazer na matéria, é o seguinte. Eu acho também que o que está aumentando o número de CACs é o aumento do clubes de tiro. Eu nunca peguei numa arma, não tenho o mínimo de tesão de atirar, tá certo? Mas, tem opção de clube de arma, de tiro, né? Clube de tiro. Sim. Pessoa que nunca pensou em ter uma arma, vai lá pro lazer. No clube de tiro. Sim. Aí começam a vender para ele arma, que a possibilidade que poderia ter uma arma. Não, aí você compra uma arma, vai ser sua, você vai cuidar dela. Deveria você vai ter, né? utilizar apenas para o deslocamento. Tanto que a gente falou, então não vão falar sobre os clubes. Que uma das ideias nossas era divulgar onde que estão os clubes. Mas eu acho que você divulga isso. Uma pessoa que nunca pensou em ter arma, vai para o clube de tiro, dá tiro, começa a gostar e aumenta esse número de colecionadores aí, de pessoas que existem, que possuem arma. Esse discurso também que o bandido tá armado e nós não, eu acho muito falho. Porque o risco de acontecer uma tragédia com a minha família é muito menor com a arma do bandido do que o bandido armado e eu armado. Com certeza. Então isso é básico. Como você bem diz, uma arma dentro de casa, criança vai lá. Quantos casos a gente vê de criança que foi brincar com a arma do pai? Verdade. Não é isso, gente? Ainda mais agora com Discord, né? Com esses internet profunda aí que os meninos... É um drama, né? Isso é um drama. Pessoal, rapidinho, a questão do Belo Horizonte, um tema de Belo Horizonte é que a estação de metrô da Praça do Estação agora vai ligar com a Rua Sapucaí. Exatamente. Santa Teresa. Através de uma rampa, né? Para as pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, ao invés de escada, quem conhece ali a região da Rua Sapucaí está exatamente atrás da Praça da Estação, e essa rampa vai facilitar bastante esse deslocamento. Parabéns à Prefeitura de Belo Horizonte, tiro certo, medida corretíssima aí, do prefeito Álvaro Damião lá. Álvaro Damião. E de muito, muito boa ação, essa aí, com toda certeza. A escada sempre existiu, agora vai virar rampa? Existia um túnel, túnel com escada por baixo, mas um túnel complicado, porque fechado, e as pessoas usavam ali até para defecar, e era muito problemático. Essa rampa parece que questão de segurança também, né? Segurança, questão de segurança. Legal, né? É muito bom, muito bom. E assim, eu tô gostando muito do prefeito, assim, pelo menos ele tá rodando muito, assim, tá andando, tá indo nos lugares. Outro dia ele teve até uma passagem, eu não sou muito fã dessas coisas não, mas assim, ele fez uma vez só, acho que é válido, sabe? Ele passou de carro e viu o pessoal arrumando ali o canteiro e tal, aí viu uma equipe muito grande. Aí o que ele falou assim, gente, para que uma equipe tão grande dessa aqui, se pode dividir a equipe, uma aqui, outra ali, outra mais embaixo. Então depois junta todo mundo, junta tudo, vai embora. Então assim,
pensar mesmo a administração pública, né? Lógico que o prefeito vai ficar andando para a cidade afora, mas pelo menos dando uma satisfação para a população que precisa, tem tantos pedidos pequenos lá que dá para poder resolver e as pessoas ficam agarrando aquilo ali, porque tem muita gente que não sente a dor, viu, Fred? E eu gosto do Álvaro Damião, eu tenho gostado dele, porque pelo menos ele é um cara que andou de ônibus, andou de metrô, foi jornalista. É um cara pobre, popular, foi criado pelas tias. Isso, popular, Isso. que viveu por muitos anos aí como repórter, como repórter esportivo, mas sempre junto ao povo, junto às ruas. E esse cara hoje virou prefeito de Belo Horizonte. Essa é a grande vantagem. Esse tipo de político o Brasil precisava no geral. Eu também gostaria de elogiar o trabalho do Álvaro Damião, muito bem feito, como nós dissemos aqui agora, com boa intenção, né? E sofreu na pele muita coisa. Meu único receio se chama Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte, que é dominada por nada mais nada menos que a família Aro. Se o prefeito não rezar na cartilha do Marcelo Aro, é pau. Até agora tá tudo bem. Só que o Álvaro Damião tem a promessa de apoiar o Marcelo Aro para senador. E com essa confusão de Matheus Simões, que é ligado a Aro, vamos ver o que vai dar. Tomara que continue dando tudo certo. Agora vamos falar sobre o tema nacional. Vorcaro novamente, só que agora com uma pimentinha, né? O filho do Jair Bolsonaro, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Confundo com o Eduardo ou com o Carlos. Flávio Bolsonaro caiu em uma divulgação de um áudio que ele enviou para o seu irmão Vorcaro. Vamos assistir, vamos escutar. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Zé Raimundo, como se não bastasse esse áudio que foi vazado, o Flávio Bolsonaro afirmou em entrevista coletiva ao lado de aliados que foi até a casa do Vorcaro logo após ele ser preso pela primeira vez. Qual a sua avaliação de tudo isso? Fred, é uma tristeza muito grande para o povo brasileiro em geral. Um país de tantas riquezas, mas que tem uma pobreza, uma falta de caráter dos seus comandantes, dos seus políticos, em todos os sentidos. E a gente que fica batendo aqui muitas vezes de direita, de esquerda, um lado à esquerda defende a política da esquerda, o outro lado à direita, está tudo no mesmo balaio. Esse caso do Vorcaro é uma indecência, é uma assinte ao povo, como foi o Lava Jato, que não deu nada. O Lava Jato aconteceu, nós ficamos 1 ano, 2 anos falando do Lava Jato e devolveu o dinheiro para os cofres públicos e aqueles que cometeram os crimes estão todos soltos por aí. A mesma coisa está acontecendo com o caso Vorcaro. Por quê? Porque tem muita gente envolvida. E olha, não vai dar nada. O caso Vorcaro não vai dar nada. Vai continuar, vai terminar em pizza. Porque tem muita gente graúda, envolvida.
no governo federal, nos governos estaduais, nos candidatos a presidência, candidatos a Senado, em deputados, senadores, sabe? No Poder Judiciário. Então tem muita gente envolvida no processo. Voltando ao caso específico do Flávio Bolsonaro, ele cai, acabou o Flávio Bolsonaro. Ele que, na nossa avaliação, humilde avaliação, ele não era o ideal candidato da direita, mas ele vinha crescendo. Os números deles eram números positivos. E aí ele despenca e deixa de graça para a esquerda, mais uma vez, o seu concorrente maior, que é o presidente Lula, que é candidato à reeleição, que obviamente, vai subir assustadoramente. Olha, o pessoal da direita pode até pensar assim, bom, tem um lado bom, nós vamos ter que escolher um outro candidato. Mas e aí? Quem será esse novo candidato? E aí você escolhe um novo candidato para tentar disputar uma eleição difícil contra o governo que está aí, que tem a máquina na mão e que tem o seu eleitorado já garantido. E aí, quem que será esse candidato? Para fazer igual o senhor Flávio Bolsonaro? Se envolveu com o cara errado, como todos se envolveram. Então, uma tristeza para o povo brasileiro. Nós estamos a pé de políticos. E só para encerrar, Fred, vem aí as eleições gerais. Deputado estadual, deputado federal, governador de estado, senador e presidente da República. Então, nós que temos o poder do voto nas mãos, vamos pensar, vamos tentar fazer o diferente. Ah, mas o diferente, os caras entram lá, é a mesma coisa. Mas pelo menos é o diferente. Vamos pegar todos esses caras que estão nesses rolos aí, e diversos rolos, não é só do rolo do Vorcaro, não, desses rolos todos que o Brasil tá vendo aí, e vamos trocar. Vamos apostar no diferente. É a única solução, o único caminho que nós temos. Agora, é uma tristeza para o povo brasileiro. O Brasil, que é um país, e tanto que todo mundo sabe, não precisa falar, rico, bonito, gostoso de viver, que é invejado lá fora, mas que, infelizmente, é pobre na sua política, porque nós admitimos que eles façam de nós gato e sapato. Uma tristeza. Betão, sua avaliação da relação de Vorcaro e Flávio Bolsonaro vir à tona? A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: alguém achou em sã consciência que o Flávio Bolsonaro era honesto? Que fica parecendo que ele era honesto, né? Um cara que vendeu mais chocolate na loja dele do que a própria fábrica. Então, isso aí que aparece do Vorcaro aí, vai aparecer mais coisas e tal, foi, de fato, uma porretada no campo da direita, né? Mas, assim, não é só isso, não. Nós temos que avaliar a cara de pau, a cara suja de pau desses políticos dito conservadores que estavam ali à sua volta, inclusive o seu Sérgio Moro, com aquela cara lavada dele, né? Com pecha de anticorrupção, um vagabundo sem vergonha, né? Como é o Flávio Bolsonaro, como é essa tropa toda que está em volta dele ali. Me fala ali, Sócrates Cavalcante, né? Quem são essas pessoas, gente? Onde é que a população brasileira está com a cabeça de apoiar uma corja dessa, né? Então, assim, são pessoas que não têm escrúpulo nenhum, não tem escrúpulo nenhum. Vamos falar da nossa cozinha aqui. Nessa corja você coloca Nicolas e Cleitinho também? O Nicolas, ele está envolvido nisso. Ele ainda vai aparecer ainda. O Cleitinho você tem que fazer um recorte diferente, porque o Cleitinho, eu acho que não deu nem tempo dele fazer esse tipo de movimentações, porque não tinha tanta ligação assim. Mas, assim, o Nicolas ainda vai aparecer nisso aí ainda, tá certo? O que eu vejo é o seguinte, é que a gente precisa retomar, gente, uma direita decente, uma direita que discute política pública, que discute política com nível. Isso a gente precisa retomar no país, né? Para você ter uma balança equilibrada entre esquerda e direita, de fato, que pensa minimamente, não é pensa tudo não, mas pensa minimamente na condução do país com seriedade, minimamente, não precisa ser todo não, tá certo? Mas o que a gente está vendo aí é esse escárnio de milícia, de miliciano, de gente envolvida com um monte de sujeira, né?
gente de baixo nível, baixo calão, que briga com os outros, que bate boca, que vai pra porrada, não consegue fazer 5 minutos de conversa, 1 minuto de debate, tudo é briga, tudo é discussão. Entendeu? É nesse nível que a gente está quando a gente vai falar dessa turma da extrema-direita. Então, assim, tanto é um escárnio que o cara estava com tornozeleira eletrônica, o cara foi lá cobrar 130 milhões de reais do filme do pai dele. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. A direita virou isso aí? Você que é da direita virou isso aí? Pessoas que tinham aí grandes nomes da direita brasileira, virou esse lixo aí? Você virou esse lixo aí? Que se considera conservador e da direita brasileira? Que não consegue dar não consegue ter 1 minuto de discussão? É isso que você virou? Apoiador desse tipo de política pública, de Sócrates de Cavalcante, Malafaia, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está vivendo lá com dinheiro. Que dinheiro que está vivendo lá fora? Né? Essas pessoas estão vivendo com qual dinheiro? Então, pelo amor de Deus, gente, acorda. Acorda e tenta criar, dentro do campo da direita, pessoas que têm, pelo menos, nicho para poder disputar uma eleição. Essa é a minha opinião, Fred. Sai dessa. É uma vergonha uma liderança chegou a ficar na frente do Lula. Aliás, deixa eu corrigir aqui até para o nosso corte. Está provado de que todo mundo teve relação com o Vorcaro. Todo mundo. Nós temos relações com opção de gente. Eu tenho uma pancada de gente. O cara vai anunciar aqui no jornal impresso. Eu não quero saber de onde veio o dinheiro dele, não. Você não tem nem obrigação. Nós não sabemos. Não sei quem... Aí, o Vorcaro é preso. Vem tudo à tona contra ele. Todos os escândalos contra ele. Aí o Flávio Bolsonaro, um dia após ele chegar da prisão, vai à casa do Vorcaro para cobrar dinheiro. Vocês vão me desculpar. A ilação. Ilação ou ilação? Ilação. Vocês vão me desculpar a ilação. Mas o Flávio Bolsonaro, para correr um risco desse, de que o cara acabou de chegar da prisão, a mídia toda falando das merdas dele, será que foi lá só para pedir dinheiro mesmo, cobrar dinheiro do filme? Ou foi para ameaçar? Para falar, não fala isso ou aquilo? Porque assim, gente, ninguém acredita. O cara ia fazer um trem desse? Não tem como, nem minha filha de 12 anos vai correr esse risco, não. Um cara do porte dele, da estatura dele, que o pai foi presidente, já passou por tantas coisas, ele vai correr esse risco de ir na casa do cara que tá todo ferrado. Todo na por lama. Causa do dinheiro do filme, que ele mesmo bem disse, se você não for com dinheiro seu, vai com outro. Então, o que resta à direita é agradecer de que isso estourou agora e que se deve mudar o candidato. Mas eu disse aqui, Betão e Zé Raimundo, público de casa que nos acompanha, vai lembrar. O Zé Mendes também falou. O Flávio está bem nas pesquisas, porque ainda ele não veio pro front. Você falou isso aqui, você falou assim, eu não conheço ele. Eu não conheço. É. Verdade. Não veio pro front. Acusar de rachadinho, de loja de chocolate. E vou te falar, não tem estatura. Você pode ser contra Lula, mas não tem estatura para enfrentar o Lula, não. E a pobreza nossa é tão grande de nomes que sai aí na mídia, mas lembrando, gente, mídia vai por mim, avalia as notícias que saem. Estuda-se a possibilidade. Aécio Neves, outro cara assim, né? Então, pessoal, hoje, 21 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Vou arriscar. É impossível vencer o presidente Lula, tá?
Não tem nome. O pacotão de benesses que o Lula tá fazendo agora. Ah, vai ferrar a economia lá na frente. Pô, quer saber disso não. E quem tá no poder faz a mesma coisa. Ele não quer sair. Também, pessoal, outra coisa. A delação não sai. A delação do Vorcaro não sai, porque vai atingir todo mundo. Né? Todo mundo no mesmo balaio e o Brasil continua sendo esse circo. Mas, para alimentar a turma da direita, no qual eu respeito muito, Betão, vamos ver o trailer do filme? Vamos ver se ele vai te tocar. Vamos lá. My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president. But underneath all that, what are you? What people say about you. He's a racist. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They, who they? You? It scares me. Brazil above everything, God above all. The nation is at stake. My associates, they want him dead. If I fire a gun, it draws attention. You need to be silent. How about this crowd, eh? Will you have a speech? To foreigners, to environmentalists, to Hollywood pedophiles, this country isn't theirs, it's ours. Our nation, Brazil, is at stake. What happened? What happened? They are saying there's been some kind of attack. Considering the severity of the disease. Doctor, God is with him. You need to finish this. Tried everything. I can't get near it. Won't you try? Do it. This mito, this legend is gonna win, okay? If we don't counter the narrative. Absolutely nothing terrifies them more than when you're in control of your own life. Your political career has ended, my friend. Good day. Call him what you want. He saved my life, and now I save his. The ruling party? They're behind it. We can't prove that yet. I'm going to campaign. I'm going to fight. They won't allow it. I'm not asking permission. I'm afraid it's not over yet. Se emocionou, Betão? Nós vamos a anatomia da crise vai sair aí, a anatomia do caos. Jim Caviezel, um ator que eu respeito, gosto e tudo, né, que ele fez Lucas, né, no Apóstolo Paulo, uma encenação maravilhosa, fez também Os Últimos Dias, né, de Cristo e tudo, mas nessa aí o Bolsonaro está parecendo o Beisola mesmo, né? Esse filme aí está parecendo o Beisola. Ficou assim uma gozação, né? Quero ver se ele no filme e vai falar sobre a pandemia de Covid-19 que matou 700 mil pessoas. Gostou do trailer, Zé? Gostei, uma produção americana de ótima qualidade, né? Tá contando uma história de um ex-presidente e para quem é a favor dele está concordando com tudo que o filme fala. Da mesma maneira que aquela produção pobre, horrorosa, do Lula, presidente do Brasil. Foi horrorosa, uma produção brasileira contando uma história mentirosa. E dizem que foi custeada da mesma forma. Né? Custeada da mesma forma. Então, não vamos nos atear com o filme, não, Fred. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo aí Mensalão, Petrolão, Lava Jato, agora Vorcaro, a direita envolvida, igual a esquerda está entupida de envolvimento, de coisa errada, de ladruagem, de roubo, de dinheiro na cueca, gente. Quem é esquerda para poder falar? Esquerda e direita tá tudo no mesmo saco, mesmo balaio. Nós estamos perdidos com nossos representantes, nós temos que escolher outros. Vamos deixar de esquerda e direita para lá, porque na esquerda só tem vagabundo. E na direita também está mostrando que só tem vagabundo até então.
Então nós precisamos encontrar gente que não seja vagabundo, gente que seja honesta. Olha, eu vou falar aqui uma coisa que já passou, o cara já até morreu. Lá em 1990, a primeira eleição, depois do regime militar, a primeira eleição direta, o Silvio Santos entrou como candidato. Alguém vai lembrar disso aí. Derrubaram o cara, porque ele entrou numa furada, num barco furado lá de um partido que não existia, e ele não pôde ser mais candidato. Mas era o cara. Era um cara sério, empresário, que não precisava do dinheiro público para poder sobreviver e que tinha boa intenção. O Brasil precisava de um cara desse para ser presidente. E naquela ocasião, haviam outros sérios candidatos, mas quem ganhou, infelizmente, foi o Collor, e deu no que deu. Veio Collor, depois veio o seu Fernando Henrique Cardoso, que chamou todo mundo de vagabundo, sendo ele um dos vagabundos, né? Agora está na situação que está. E aí veio essa corda de Lula, Dilma e o outro que teve lá antes, antes do Bolsonaro lá. Então, é todo Temer, tudo farinha do mesmo saco, gente. Nós precisamos de alguém um pouco mais que deixe a política, que seja um brasileiro, que queira fazer o bem para o país, um país maravilhoso desse. Essa que é a grande verdade. Agora, só para finalizar, filme por filme, isso é bobagem. Filme muitos não vão... É uma produção americana e de boa qualidade, porque eles sabem fazer filme. Agora, história por história, a outra é tão ridícula quanto essa. Independente de ser direita ou esquerda, mais uma bola fora do Flávio Bolsonaro. Caiu na ligação. Foi à casa de advogado. Tudo para dinheiro pro filme. Você lança o trailer agora? Uhum. Quantas pessoas de direita não vão tocar com o filme? Pô, espera um pouco. Hora errada, né? Lança mais pra frente pra ver se o pessoal esqueceu. Tudo errado. Tá tão errado que parece que o cara que acompanhava ele em termos de comunicação caiu essa noite. Pô, você tá no filme, você vai colocar o filme pra quê? Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Agora, programaço desse, pitaco final, José Raimundo. Falar nisso, e o Vila Nova, Zé? O Vila Nova, gente, por incrível que pareça, faltando uma semana para a estreia da equipe do Vila Nova, depois de um ano parado na série Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Depois de cair para o Módulo 2. Cair para o Módulo 2. E nós não temos notícia do time que vai entrar em campo. Então, um mistério sem razão. Por que esse mistério todo de um time que vai entrar em campo? Vai entrar o Betão, vai entrar o Zé Raimundo, vai entrar o Fred. E se amanhã não der certo o Betão, o Zé Raimundo ou o Fred, vão substituir. Pronto, gente. Não precisa ter medo, não. Que coisa é essa? Entrou a SAF, todo mundo satisfeito, a torcida abraçando o time, abraçando a SAF. Vamos ter transparência. Isso é brincadeira. Meu pitaco final, inclusive, é esse aí. Vamos ver se dessa semana agora, se pelo menos se anuncia quem é o time, quem são os jogadores. Se não tem jogador conhecido, mas fala para poder nos botecos aí, nas rodas de bate-papo, a gente conversar, falar sobre isso. Agora, esconder, isso é ridículo. De treino secreto para um time que nem estreou, Fred. A turma te cobra, você fala o quê? A turma me cobra na rua, eu fico com a cara de pau. Fala, pô, Zé Raimundo, você não fala nada? Vou falar o quê? Não tenho o que falar. E olha, e não é culpa da assessoria de imprensa, não, que é muito competente a assessoria de imprensa dessa SAF, que tem passado o que ela pode passar. Agora, ela é proibida lá por cima. Então tá errado. Gente, isso aqui é Vila Nova. Isso aqui não é time amador, não. A SAF que comprou Vila Nova tem que entender que o Vila Nova é o time mais tradicional do interior do futebol do interior mineiro. E um dos mais tradicionais do Brasil, em termos de clube pequeno de interior. Então não precisa ter esse mistério todo, não, ué. Se não der certo o time, não vai dar. Sendo mistério ou não, não vai dar certo. Ou se tiver que dar certo. Então para com essa bobajada. Mas fora isso aí, tá faltando uma semana pra gente voltar a ter alegria, né? Assim a gente espera. De poder ir no campo, ver o Vila Nova jogar. Pena que nós não vamos poder fazer, né, Fred? Betão, Ederson Lírio. Solidarizar com o Zé Raimundo, é que eu sei que não é fácil, Zé Raimundo. Você fica rodando aí, o pessoal... Não, o cara tem uma coluna toda semana no jornal pra falar do Vila. E o pessoal não dá isso aqui. Há quanto tempo, Zé? 22 anos só. Tem esse problema da SAF. O Ronaldo, quando assumiu o Cruzeiro também, teve esse negócio, né, de esconder, de mistério, uma bobajada danada. Ô, gente, pode ficar tranquilo que se tiver rolo, Zé Raimundo não vai contar pra ninguém, não, né? Só aqui na TV. Só pros meninos do grupo e pra torcida do Vila. Bom, gente, queria só deixar o pitaco final aqui. Um abraço pra Eliane, né? A Lili lá agora tá no ar e atende, né?
E falar com você, gente. Presta bem atenção. Eu sinto falta de uma discussão de alto nível da direita brasileira. Presta atenção nisso aí, tá? Presta atenção nisso aí. Tem muita gente boa da direita aí que pode representar todos vocês. Da esquerda tem de alto nível? Faz essa discussão. Eu acho que dá para fazer uma discussão. Eu acho que dá para fazer uma discussão, sabe? Já deu uma limpada depois daquelas confusões todas. Agora também todo mundo viu a cara do Sérgio Moro na hora do Flávio Bolsonaro. Ele foi obrigado a ficar lá do lado de braço cruzado com a cabeça baixa. Vagabundo. Por que foi, né, gente? Já que uma resenha. Você viu o Nicolas lá? Não. O Cleitinho lá? Não. Aí foi aquele cara de pão lá, ficou lá. Pessoal, o Pitaco Final, um abraço para a nossa telespectadora número 00001, que é minha mãe Berenice Sarti Mendes. Um abraço para todos vocês e até a próxima semana que vem com Resenha Banqueta, agora toda semana, porque tá difícil achar horário na agenda desses dois artistas aqui, ó. Né, Nicola? É. Deve ser na nossa mesmo. Na nossa, né? A nossa. Um abraço, tudo de bom, galera.